Então, cara, a gente vai começar agora a trabalhar os formatos de informações, os formatos de data que são, como é que eu posso dizer, suportados pelo Excel, né? Então, tá nessa galeriazinha aqui em página inicial. Aqui na parte mediana você tem aqui número, né? Aí já tem aqui um formatozinho de número de contabilização, que é o contábil. Tem a porcentagem, tem o separador de milhar, que a gente usa muito no Excel, né? E tem dois ícones aqui, ó. Um para você aumentar as casas decimais e um para diminuir, acredito. Diminuir casas decimais. Pronto. Tem aqui como é que eu posso dizer, o botãozinho, né, o ícone, onde você vai ter acesso à janelinha lá, formatar célula. Essa é a janela mais importante que tem, né, no Excel, assim, a gente sempre está trabalhando com ela e fico repetindo isso no curso. Mas, enfim. Aqui em cima você tem os formatos que são suportados, né? Como é que eu posso dizer? Um resumo dele, né? Começa aqui no geral, que é sem formato específico, né? Coloquei aqui não especificado, né? É praticamente a mesma coisa. Então tem vários formatos aqui, a gente vai falar de cada um deles e ainda tem mais formatos aqui embaixo, que é a mesma coisa de você dar um clique aqui nesse ícone, né? Se eu dou um clique aqui, eu venho para formatar a célula aqui os números, tá na primeira guia. Se eu der um clique aqui, ó, e vir aqui para mais formatos, eu vou para a mesma janela aqui, formatar a célula para guia número do mesmo jeito. Você pode também dar um clique em cima de uma célula, seja ela qual for no Excel, né? Você pode dar um clique com o direito do rato do mouse em cima da célula e vem aqui em formatar a célula. Você vai abrir essa janela também, né? Formatar a célula, ela vai para guia número. Geralmente é aqui que ela está. E o comando para você acionar ela, fico repetindo também no treinamento, nunca é demasiado, né? CTRL mais a exclamação, mais o número 1 ou a exclamação, né? Tanto faz. Então, você segura o CTRL e com a outra mão, com a mão direita, você aperta a exclamação ou o número 1 no teu teclado alfanumérico no lado esquerdo, né? Então, por exemplo, aqui eu estou dando um clique aqui em cima desse 1500, segurei o CTRL, apertei a exclamação, abri aqui, formatar a célula. Perfeito. Então, começando aqui a nossa explicação, deixa eu apagar isso aqui, acabei deixando isso aqui bagunçado. Primeira categoria é geral, né? No Excel, por padrão, todas as células, todos os quadradinhos que você usa para digitar um valor, um número ou um texto, ele vai vir nesse formato aqui que a gente chama de geral. Ele é um formato genérico. Então, por exemplo, em qualquer célula aí, digita o teu nome, por exemplo. Vou digitar o meu aqui, Alex. Você vê que se eu der um clique em cima dessa célula aqui, ó, aqui está formato geral, certo? Aqui, ó, do lado, em outra célula, eu vou digitar o número 100. Ó. Dei um Enter. Nessa célula onde tem Alex, está geral. Nessa célula onde tem o 100, está geral também. Então, de cara, assim, o Excel ele não vai diferenciar, né, um texto de um número. Tanto faz se você digitar. Agora, ele tem uma particularidade que o texto ele alinha à esquerda, por padrão. Isso você pode mudar depois, né? E o número, ele alinha à direita. Você vê que ele já tem uma inteligência para você depois fazer uma operação aritmética com esse número. Então, por exemplo, aqui embaixo do Alex, em outra célula aqui, eu vou digitar o mesmo 100. Você vê que o 100 está aqui para a direita e o Alex ficou aqui para a esquerda. Aqui eu vou fazer o inverso. Ó. Embaixo do 100 eu vou digitar Alex também. Você vê que o Alex ficou à esquerda e o 100 ficou à direita. Então atenta para isso. Não é? Se em algum momento você digitar um número e você perceber que esse número ficou alinhado à esquerda, você provavelmente errou. Você colocou uma aspa assim, né? Por exemplo, coloquei aspa, abre aspa. Ó, preste atenção. Deixa eu apagar isso aqui. Nessa célula aqui, eu vou abrir aspa. Coloquei aquela aspinha que tem, né? Está em cima do tab. Eu vou digitar o número 100. Tá? Se eu der um Enter, esse 100 ele fica no lado esquerdo. Tá vendo? Então o Excel está identificando que isso aqui é um texto.
apareceu um erro aqui, ó, de fórmula. Você pode dar um clique aqui e ver aqui as opções que ele dá, né? Aqui, armazenamento, número armazenado como um texto, certo? Ele estranhou. Mas se você quiser escrever um número como um texto, você já sabe que é só colocar uma aspa antes desse número e dar um Enter. Daí ele dá a opção aqui, ó, converter em número. Se eu der um clique aqui, ele vai alinhar à direita, certo? Ajuda sobre este erro, ele vai me explicar o que aconteceu. Ignorar o erro, ele vai tirar essa plaquinha de exclamação. Editar na barra de fórmulas, ele vai editar aqui. Você vê que na barra de fórmulas, a aspa, ela fica antes do número. Sem problema ali, tá vendo? Não, estou dando um clique fora, tá? E esse número aqui, ele não está sendo apresentado para mim com a aspa. Mas se eu clicar nele, na barra de fórmulas fica, né? E se eu der um clique aqui, ó, na exclamação, eu posso converter para número aqui, dando um clique, é o que eu vou fazer agora. Aí automaticamente o Excel alinhou ele à direita. Depois que ele fizer isso, você pode alinhar no meio, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar em cima, fazer o que você quiser com os alinhamentos. Só passei essa informação só para você ter um conhecimento prévio aí sobre esse formato, que é o primeiro formato, que é o geral do Excel, beleza? Então, esse formato geral, cara, sem formato específico, eu vou colocar isso aqui. Ele não, vou colocar, ele não possui um formato específico. Se tiver algum erro de ortografia, depois eu corrijo. Vou disponibilizar isso para você também no treinamento, né? Sem formato específico, não possui formato específico. Beleza. Aí aqui tem uns exemplos que eu vou colocar, depois eu vou mexer nisso aqui também, cara, tá tudo bagunçado. Deixa eu organizar. Então, beleza, acredito que ficou claro aí, né? Vai ter um exemplo aqui como um número, seria esse número 100, ficou alinhado à direita, e um exemplo com um texto, que fica alinhado à esquerda. Vamos tratar agora em um outro formato. Eita, esse aqui não... Já estava errando aqui, calma. Espera. Agora tá certo. Isso aqui seria o formato geral, tá? Dois exemplos aqui, um exemplo com número, um exemplo com texto. Se você quer digitar um texto como um número, coloca uma aspa antes. Se eu colocar aspa dupla, será se vai? Deixa eu ver. Não, se eu colocar aspa dupla, ele exibe as aspas, certo? E reconhece como um texto. Se eu colocar uma aspa simples, só uma, né, e digitar um número, ele vai reconhecer como um texto, vai dar um sinalzinho que tem alguma coisa de errado ali, mas ele vai reconhecer isso aqui como um texto. Se eu colocar 2, será que eu consigo fazer uma soma? Porque nesse caso aqui, esse 200 para o Excel, ele está entendendo que isso é um texto, né? Eu vou digitar agora, abre aspas, uma aspa simples, vou colocar mais 200 aqui. E vou tentar fazer uma soma. Será que ele consegue? Muito provavelmente vai dar um erro. Então eu coloquei aqui igual para fazer uma fórmula, né? Esse 200 mais esse 200. Estou dando Enter. Ele soma. Ele deu 400, apesar de estar reconhecendo como texto. Lá no fundo ele tem uma inteligência ainda que reconhece isso aqui como um número, certo? Ainda funciona. Mas isso aqui não é uma coisa, como é que eu posso dizer, usual não. Estou falando disso aqui mais para gente, para gente discutir um pouquinho aqui as possibilidades que tem na aplicação, vamos dizer assim, mas por curiosidade, né? Então, se isso aqui acontecer, geralmente é um erro. Geralmente a gente digitou a aspa antes, né? Aí você vai e corrige isso, né? Você digita por cima 200 e dá um Enter, certo? Dificilmente a gente vai trabalhar com isso aqui. Pode ser que aconteça alguma caso, uma situação muito particular aí que a gente precise disso. Mas como eu quero que o treinamento fique bem completo, estou tratando de tudo aí que eu acho válido, né? Então, tranquilo. O primeiro formato foi o geral, né?
Lembrando que ele pode ser número ou texto. E agora a gente vai tratar de outro formato, que é um de número, que esse aqui seria o formato ideal para a gente trabalhar com operações aritméticas e tal. Vamos começar a falar dele agora.